que é a doutrina dos Espíritos, né? É a nossa doutrina que nos ensina a viver, que nós temos aí um manualzinho chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Ali contém todas as coisas fáceis que devemos fazer para ter uma vida boa, né? Infelizmente a gente complica, e aí a gente olha para cima assim: meu Deus, por que fizeste isso comigo, Deus? Me colocasse nessa família? Não poderia ser minha família um pouco mais fraternal? Não poderia haver dentro da minha família um pouco mais de fraternidade? Porque fraternidade, que é o nosso assunto de hoje, não quer dizer nada mais, nada menos do que irmandade. Aí nós começamos a falar em família primeiro, em irmãos. A maioria de nós aqui já tem algum conhecimento espírita, mas para aqueles que não têm, eu digo que existem duas famílias: a família consanguínea e a família espiritual. A família consanguínea é pai, é mãe, os encarnados, os irmãos, né? E dentro dessa família, normalmente, aí é uma pergunta que eu faço e eu respondo: há a fraternidade? E a resposta é: nem sempre. E já começa lá atrás com Caim e Abel. E nós temos também a nossa família espiritual, que é o espírito, é aquela que fica lá em cima, torcendo por nós aqui. Cada vez que nós viemos aqui, eles ficam lá: dessa vez vai dar certo. Vai lá, Celso, no Cefar, que tu vai arrumar a tua vida e a de todo mundo que está lá escutando. Aí a gente chega aqui e diz: não vou para o Cefar, coisa nenhuma. Vou ver o jogo do Grêmio, vou ver o jogo do Inter. Aí eu digo para vocês que vai da evolução de cada um, a evolução espiritual de cada um. O espírito, ele é milenar. Não tem como saber quantas encarnações do amigo dele, a senhora dele, ou eu tenho. Será que eu sou um espírito mais velho que qualquer um aqui? Isso não importa. O que importa é que nós, como espíritos, é que regemos essa carne. E essa carne, ela é herança de um pai e de uma mãe, também encarnado. Então, os olhos verdes, o cabelo loiro, essas coisas tudo vem da parte terrena, da parte material. A parte espiritual, o que a gente traz é a nossa bagagem. E aí nós temos lá uma família mais ou menos parelha. Não há espírito igual ao outro, mas existem os espíritos mais ou menos parelhos. Ou pode ser uma coisinha mais evoluída que o outro e tal, mas formam aquela fraternidade maravilhosa. Formam aquele grupo de torcedores que, quando eu estou aqui encarnado, eles estão lá torcendo por mim. Quando eu estou desencarnado, eu estou torcendo por eles. E é muito importante, quando nós vamos dormir à noite, fazer aquela precezinha: Pai, me leva, o meu anjo de guarda, ou Paulo, como eu chamo o meu anjo de guarda, me leva até a espiritualidade, para onde eu possa ver palestras, ouvir palestras, melhor dizendo, aonde eu possa aprender, estudar. Porque nosso espírito, ele vai seguir as tradições que ele tem. Se eu não fizer isso, eu vou acabar parado no boteco. Ou não. Então nós temos que pedir a esse anjo de guarda que nos encaminhe para um lugar bom e maravilhoso. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque existe essa família espiritual. Lembra que Jesus, a certa altura da sua pregação, ele está fazendo uma pregação na sua casa, a casa lotada de gente, e chega a mãe dele e os irmãos.
E eles não conseguem entrar, e eles dizem assim: fulano, diz para Jesus que a mãe dele e os irmãos estão aqui fora. E ele, Jesus, diz assim: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Vejam que nem Jesus conseguia ter uma família fraterna, porque os irmãos dele diziam que ele havia perdido o espírito, ou seja, que Jesus havia enlouquecido. Então vejam que a gente está, antes de começar a trabalhar as coisas que eu trouxe aqui, conversando um pouco para entender essa fraternidade. Aqui mesmo dentro do centro espírita, entre os trabalhadores e a maioria das pessoas que aqui vêm, como nós nos tratamos? O irmão tal, o irmão fulano, a irmã. Quando nós vamos ali na rua, aquele cidadão que está cuidando dos carros, ele é nosso irmão? Pela lei de Deus, já que ele é o nosso pai, pai de todos, sim. Mas a gente tenta sair de perto dele para não dar aquela moeda para ele. Não é verdade? E muitas vezes, quando nós saímos daqui de dentro, nós, os irmãos, que a gente chama, chegamos ali na rua, somos atropelados pela vida. Aquela vida que tu está atravessando a rua, vem um carro buzina, tu já vira para ele e fala alguma coisa irracional da mãe dele. Que tipo de irmandade é essa? Que tipo de fraternidade nós temos um com os outros? Sem contar aqui, o que nós não temos aqui no Brasil, graças a Deus, o sistema de casta. Não sei se a Índia ainda tem, é um país que eu tenho como referência. Lá teu pai é pedreiro, tu vai morrer teu pedreiro, o teu filho vai ser pedreiro, o teu neto também vai ser pedreiro. Não sei se ainda é assim hoje. Que fraternidade é essa? Ou as raças. Eu não posso ter um irmão afro-americano, africano, ou um asiático, porque a gente tem a discriminação. Como é que tu vai ser fraterno com uma pessoa se tu discrimina aquela pessoa? Aí pensa o seguinte, ó, Jesus faria o que nessa situação toda? No caso do irmão que está lá na rua cuidando do carro, no caso das castas, o que ele faria? No caso das raças, o que Jesus faria? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre que a gente tiver problema. Como é que Jesus agiria neste momento para deixar mais fraterna essa terra? E a fraternidade, queremos ou não, ela vai, no momento, a fraternidade plena, porque hoje nós temos muitos exemplos também. Ela vai acontecer. Ela vai acontecer porque nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. O seu Edio foi meu pai enquanto eu estava aqui na terra. Eu estava filho dele, eu não era filho dele. E Deus, com aquela grandeza dele, aquela onipotência dele, cuida de todos nós. Eu fico imaginando aquela figura, como a gente conhece de Deus, né? Sentado com aquela barba, aquele trono, pensando: meu Deus do céu, olha os irmãos que eu criei. Assim como dentro de uma família. Dentro de uma mesma família tem pessoas diferentes. Por que são pessoas diferentes? Porque são espíritos diferentes. São espíritos menos evoluídos. São resgates. E a fraternidade, ela tem que iniciar dentro da família, para depois ela se estender. Dado que a gente já falou, vamos dar uma olhada. O que é fraternidade? No Espiritismo, a fraternidade é o amor que se espalha entre as pessoas, interligando as criaturas. É uma virtude que deve ser cultivada. Onde? No coração de cada um. Sabe que, continuando, praticando a gentileza, respeitando o próximo, sendo bondoso e compreensivo. Isso é fraternidade. Esse parágrafo me lembra
uma situação em 2007, 2008, acho que eu já contei aqui. Eu tinha uma senhora que era presidente da casa que eu trabalhava em Porto Alegre, e eu era o médium de transporte dela. Eu buscava ela em casa e levava ela em casa. Então eu era o médium de transporte. E quando nós vínhamos vindo para o centro espírita, que era na Lucas, quase para Ipiranga, a gente descia a Vicente, fazia a volta numa paralela com a Ipiranga, onde tem o negócio da CL, né? E vinha, entrava na Lucas. E quando a gente entrou nessa ruazinha, tinha um cara, eu acho que era maio isso, atirado na calçada, no lugar ali onde normalmente as pessoas ficavam. E pelo que eu entendi, esse moço, ele dormiu aquele sol de maio, enquanto ainda estava quente. Só que nós passamos ali, devia ser 6 e pouco, ele estava, sabe, já estava escuro, já estava mudando a temperatura, e o cidadão se encolheu todo. Nós fomos do centro espírita e a Célia me buzinando. Ai, botar tá melhor. Ai, que imagina com esse frio. Tu tá bem agasalhado, tá dedicado, não sei o que de baixo. Sério, pelo amor de Deus. O que tu quer fazer? Quer voltar lá? Quero voltar lá. Quero levar um cobertor para ele. Sério, o cara vai levantar, vai vender o cobertor, vai comprar uma garrafa de cachaça, que é o que normalmente a gente diz. E ela disse, não importa, vamos voltar lá. Aí voltamos lá, o cidadão estava na mesma posição. Ela botou o cobertor em cima dele, ajeitou um outro embaixo da cabeça dele, como se fosse travesseiro. O cara se ajeitou de uma forma, assim, como quem diz assim, obrigado, Deus, por estar quentinho. Isso é ser fraterno. Isso é ter amor pelas pessoas. Eu, na minha rudeza, não consegui na hora entender isso, mas isso ficou como uma lembrança e como é que se diz, uma lição de vida, mais uma lição de vida. Porque normalmente a gente passa, né, se o cara ainda diz assim, me dá um dinheirinho para me comprar um pão, não sei como esse dia bateu o cara lá em casa, eu disse, olha, não tem pão, eu tenho banana, tem maçã, tem isso, né? Não, me serve. Aí o cara dá aquele dinheiro, joga para ele assim, né, como quem joga um moço para o cachorro, e ainda pensa assim, poxa, esses caras me incomodar, gente. Aquele irmão é irmão nosso. E sendo irmão nosso, no momento ele está fora da rota de Deus, da rota de Jesus. Ele está momentaneamente desviado. Assim como um ladrão, assim como um assassino, assim como um pedófilo. São irmãos. Mas eu não sou irmão do pedófilo. Foi Deus que criou ele. E esse pedófilo, que tu não é irmão, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele teve um irmão. Ele foi criado dentro de uma família, boa ou não, dentro de uma fraternidade adequada, ou seja, que cada um tinha naquele momento. É claro que muitos de nós temos uma situação melhorada, enquanto lá na vila a situação é um pouco melhor, pior, mas não deixa de ter amor. Ele não foi criado ladrão, pedófilo, assassino, enfim. Ele foi criado como o filho, o neto, o sobrinho, o irmão. Em um dado momento ele se desviou. Mas é ruim conviver com esse tipo de gente. É ruim. Agora eu pergunto para você, dentro do presídio, existe algum tipo de reajuste para essas pessoas? Existe fraternidade entre essas pessoas? Existe a rudeza cada vez mais. Muitas pessoas saem de lá piores do que entraram. A fraternidade espírita também pode ser entendida como a união voluntária de pessoas conscientes que se propõem a espalhar a verdade do Evangelho e praticá-la junto aos outros. Isso é o que nós estamos fazendo aqui no momento. Nós somos uma união voluntária de pessoas conscientes, que nós viemos aqui para ouvir as preces e radiações, para ouvir a doutrinária, para ouvir a leitura do Evangelho, para nos melhorar, principalmente
Quantas vezes entramos dentro da casa mal, assim, né? Ou saímos do trabalho, cansado, ou tivemos aquele dia difícil com as crianças em casa, aí tu entra aqui dentro, dali a pouco tu está te sentindo outra pessoa maravilhosa, e realmente tu te sente outra pessoa, porque essa casa é amor, essa casa é fé, essa casa é fraternidade. Embora os irmãos podem não ser fraternos, mas ela é fraternidade, ela é amor, ela é esperança. Já falei aqui para vocês, trabalhei muitos anos lá na frente do Hospital Betinho hoje, na outra casa, adorava fazer isso, adorava ver as pessoas entrando, o estado que elas entravam, normalmente com pressa, com a cabeça baixa, correndo, e do jeito que saíam, aquela pessoa transfigurada, ela saía maravilhosamente bem, porque aqui dentro nós recebemos o amor fraterno dos Espíritos, aqui eles nos completam. Aquela dosezinha da gente de paciência, de amor, de luz, que está assim, eles botam uma carguinha até onde tu tem necessidade de utilizar. E tu sai daqui recarregado, ainda chega em casa e esparge essa energia que tu ganha aqui para os teus irmãos dentro de casa. Aqueles que ficaram lá, por um motivo ou outro não vieram. Bom, para praticar a fraternidade é possível abrir a alma às manifestações generosas para com todos os seres. Ainda há pouco o irmão aí, leu ali o Arnaldo, ali, né? Ele falou de que a fraternidade ela era gerada pelo amor e não pela condição financeira. Se der tempo a gente vai ver aqui também. Não é o fato de ser rico ou pobre, tu vai deixar de ser meu irmão. Como a gente costuma dizer aí, pejorativamente, horrivelmente, tu vai ser igual. Quando tu morrer, tu vai por tudo igual. Ou tu vai ser queimado. Aquele monte de carne que está ali não serve para nada. Aquilo ali é uma vestimenta que tu usou. Da outra vez tu vai vir com uma vestimenta melhor. Talvez, sem um abraço, sem um braço, sem uma perna, mas são as coisas da vida, são os ajustes que temos que fazer. Não se trancar em falsas situações perante o mundo. Muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes. Essas falsas situações. A gente toma partidos. Muitas vezes a gente julga. Mas tu viu que a fulana... mas a fulana também, né? Porque é namorada, não sei o quê, com aquela mãe, não sei o quê. Poxa, Chico tem uma frase que ele diz assim, mais ou menos assim, se tu não tem que dizer, fica de boca fechada. Eleva o teu pensamento para ela, para que ela se transforme e fique melhor. Não ser indiferente ao passo dos semelhantes. A questão que eu falei ainda há pouco aqui do cidadão que cuida do carro, do mendigo, eu lembrei da minha sogra dele. Não ser indiferente, relacionar-se com as pessoas de todos os níveis. O colega leu aqui quando leu o trabalho de hoje. Acabei de falar isso aí também. Ter amigo além das fronteiras do lar, da fé religiosa e da profissão. Ou seja, expandir, se expandir. Não é ficar dentro daquele núcleozinho. Não, mas eu já vou lá na casa espírita. Lá eu tenho fulano, que é meu amigo, tem a fulano. Não, abre a tua mente, vai viver o mundo. Faça desse mundo uma fraternidade, não só dentro da casa espírita. Ideias básicas da fraternidade. Todos os seres são filhos de Deus. Isso é lógico, já falamos, vive se repetindo aqui. Todos nós somos filhos de Deus. Portanto, irmãos a quem devemos amar. Irmãos a quem devemos amar. Aqui ele está falando da fraternidade universal. Porque a humanidade, ela não está só na Terra, tem outros mundos. E esses também são nossos irmãos. Respeitar, ajudar e servir em nome do Senhor, de Deus e da fraternidade que deve reger nossas ações. Assim, a raça
falei ainda há pouco, né? As questões de cor de pele, né? A posição social, que é outro empecilho para a fraternidade, né? Eu acho que eu tenho dinheiro, eu não tenho que conviver contigo. Eu acho que eu sou governador, eu não tenho que viver contigo, que tu é funcionário público ali na rua. O princípio básico da fraternidade é a irmandade. Ele não diz para ti que tu deve amar o fulano e não amar o ciclano, porque o ciclano, ele é governador e o Beltrano ali, ele é um africano. Não, ele não diz isso. Ela diz assim, ó, a fraternidade é a irmandade, são todos os irmãos. As criaturas só se diferenciam pela bondade e pelo esforço em progredir, pelo estágio evolutivo em que se encontram. E quanto maior a evolução, mais consciente se torna o espírito da necessidade de se aproximar dos seus irmãos para auxiliar e servir. Esse conceito aqui, a gente poderia até dizer que é um conceito de caridade, né? Porque a gente vai fazendo a caridade, vai se educando, vai trabalhando em cima disso até o momento que tu faz ela naturalmente. Não precisa ninguém te dizer assim, fulano, vai lá, porque morreu a mãe do gato, vai lá, dá um abraço nele, conversa com ele, ou vai lá, ajuda ele materialmente, leva um rancho, alguma coisa. Não, tu já faz isso. Como a Celinha fez com aquele cidadão que estava jogado no chão lá. Eu não alcancei isso ainda, por isso que ele fala aqui em estágio evolutivo. Quanto maior o nosso estágio evolutivo, mais temos a fraternidade do coração, a caridade, o amor, que a caridade é o amor em ação. A gente tem que ter bondade pelos outros, a gente não tem que estar criticando alguém. A indulgência, ela nos diz isso. A indulgência é nada mais, nada menos, não critica o que ele está fazendo, porque tu ou já fez, ou tu pode fazer. Então, se aquele cidadão está errado, tenta ajudar ele. Não é dizer para ele, cara, tu está errado, não faz assim, não faz isso, não faz aquilo. Não, a indulgência é exatamente isso. É tu te comparar com aquele irmão, tu trazer, tu ver o problema dele, que tu também já pode ter passado. E tentar ajudar ele. Como é o nosso anjo de guarda. Nosso anjo de guarda não é nada mais do que um espírito um pouco mais elevado do que nós, que já tenha passado pelas situações que nós vivemos, ou vamos viver. Então, ele está ali de prontidão. Se eu disser para ele, Paulo, me ajuda, ele vem e me ajuda. Se eu disser, não, Paulo, fica na tua, ele fica na minha. Mas ele sabe de todas as minhas condições. Ele sabe, porque ele já viveu aquilo. Aqui eu já falei também, né, pela fraternidade desaparece todos os preconceitos de casta, raça, seitas, os quais têm se constituído através dos tempos em sérios entraves ao progresso real da humanidade. As guerras santas, é um absurdo isso. As cruzadas, o que foi aquilo, gente? Matar em nome de Deus. A ideia que nos dá é que Deus diz assim, olha, eu sou o teu Deus, vai lá e mata ele, porque o Deus dele lá não vale. E a gente foi lá e fez. E aí a gente pensa assim, tá, por que essas coisas acontecem comigo? Eu sou tão bonzinho. Mas tu não te lembra que tu estava lá nas cruzadas também, né? Ou antes das cruzadas, pior ainda. Tu não te lembra que tu estava lá naquela época de botar foguinho na Joana d'Arc e nos outros, brincar de acender fósforo lá? Não, porque a gente tem a tendência de esquecer essas coisas ruins, porque é as coisas boas. É por isso que a maioria das pessoas acabam não cumprindo o seu destino. Mas a sua forma de vida aqui na Terra, porque tu chega aqui e tu te tapa. Aí tu diz assim, mas como é que aquele cidadão drogado, que veio aqui para resgatar essa questão da droga, vive lá no meio da vila, no meio dos traficantes? Justamente por isso, que der prova para ele.
para ele se tornar melhor, para ele se tornar bondoso, para ele ter amor no coração, para ele largar aquela droga. Pelo amor ao próximo exemplificado por Jesus, interessamos-nos pelos semelhantes. Bom, Jesus, eu acho que não tem que falar dele, eu até tenho que fazer um webinário para falar do 17 lá na outra casa, mas vou falar o que de Jesus? Podia falar de mim, uma opção de coisa, mas de Jesus. Eu acho que todos nós temos ele no coração. É um amor insuperável. E ele ainda nos diz assim que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de tudo. Olha, amar o próximo. Se eu não amar o próximo, como é que eu vou abrir a fraternidade? Como é que eu posso amar o Rodrigo lá atrás e não amar a senhora aqui na frente? E a gente está falando de amor, o amor do Cristo. Não é esse amor que a gente olha para a esposa e te ama. E a esposa lá fazendo comida, sei lá o que ela está fazendo assim, eu também, mas nem sabe o que tu diz. É um amor incondicional, aquele que fica dentro do coração da gente, em busca de paz. A criatura gentil atrai para si as bênçãos de Deus e a simpatia de todos. Aníbal Cerqueira, no livro dele, ele fala sobre essa questão do pensamento, né? A criatura gentil atrai as bênçãos. E ele compara o pensamento com o hálito humano. Né? Ele fala assim, ó, se tu comer alho, qual é o cheiro que vai sair da tua boca? Ou se tu tomar cerveja, qual é o cheiro que vai sair da tua boca? A mesma coisa é o pensamento. Se tu estiver ligado no bem, o que tu vai expandir? Não é? A gentileza, né? Simpatia. Se eu estiver ligado no mal, eu vou proferir o mal. E além de passar esse mal para os outros, eu vou fazer para mim. Então temos que ter muito cuidado com o nosso pensamento, mas esse assunto para outro dia. A fraternidade como lei universal precisa ser cada vez mais estreitada entre todas as criaturas e ao espírita cabe empenhar-se para a concretização disso no seio da humanidade, mediante o exercício constante do bem e do amor. Não é à toa que Allan Kardec nos fala muito sobre caridade, sobre vida futura. A gente tem a obrigação, nós como espírita, de tentar, ao menos tentar, ser os irmãos de todos. É difícil, eu falei ainda agora, né? Ser irmão de assassino, de pedófilos. É difícil, mesmo para aquelas pessoas que têm uma pessoa dessa em casa, né? Mas para nós, que não somos irmãos consanguíneos, mas sim irmãos em espírito, já é difícil. E aí, se a gente não vai se empenhar em trazer esse irmão para dentro de nós, onde é que nós vamos parar? No livro O Consolador, do médium Francisco Cândido Xavier, Emmanuel coloca, o Emmanuel é o Espírito, né? De conformidade com os desígnios evangélicos, compete-nos esclarecer aos nossos semelhantes com amor fraternal em todas as circunstâncias desagradáveis da existência, como desejaríamos ser assistidos irmãmente em situação idêntica que se encontra sem tranquilidade. Ou seja, tu tem que dar para ele para poder receber. É aquela coisa de respeitar acerca do teu irmão. Se nos é apresentado esse amor fraternal como auxílio ao próximo, como podemos virar as costas para o nosso irmão? Como podemos negar auxílio àquele que necessita? Percebemos que hoje se valoriza as conquistas de prestígio e de interesses materiais. Não é os interesses morais. Né? Muitos dizem que estão sendo fraternal e, na verdade, somente buscam proveito próprio. É aquela coisa de dizer assim, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, escapar por aí.
Dá mais um pedacinho para só fechar o horário aqui. Se a prática da fraternidade prevalecesse entre as pessoas como decorrência dos ensinos morais do Cristo e de todos os que aceitaram suas lições de vida, há muito teriam desaparecido as violências, especialmente as imposições dos mais fortes sobre os mais fracos. Estamos tendo aí uma guerra da Rússia contra a outra nação, que eu esqueci o nome agora, a Ucrânia. Pô, são irmãos. É um absurdo, né? Mas infelizmente a humanidade ainda é assim. Mas nós vamos, com a ajuda de Deus, Jesus, da nossa fé e dos Espíritos, nós vamos nos tornar melhores. Tenho certeza disso. Agradeço muito a paciência de todos. Tenham uma boa noite e até qualquer dia, tá, gente? Muito obrigado.